Olá, sejam muito bem-vindos ao Melcast, o podcast que já é o seu preferido, onde você encontra informação que transforma, voz que inspira e lei que protege. Antes de mergulharmos no tema de hoje, eu quero reservar um momento para reconhecer quem caminha ao nosso lado e ajuda a tornar esse projeto uma realidade. Meu agradecimento especial ao Manon Hotel, ao Estúdio PP, por Paulo Pedrosa, a Carmen Steffens, que é representada pela querida Jucimara, e a todos os parceiros que acreditam na força da informação e do diálogo. Um agradecimento especial também ao United RAM, e hoje eu tenho o privilégio de estar acompanhada da minha RAM Dakota, potência, presença e personalidade que definem essa experiência. Mas, na verdade, eu poderia ficar aqui descrevendo ou simplesmente deixar que as próximas imagens contêm aí toda essa história. Todos os dias eu tomo decisões, algumas simples e outras que carregam grandes responsabilidades. Na minha vida, a presença importa, confiança importa. E aquilo que te acompanha pelo caminho também diz muito sobre quem você é. Potência quando eu preciso, tecnologia para acompanhar minha rotina, conforto para os momentos de pausa e uma presença que fala por si só. E a RAM Dakota representa exatamente isso. Porque alguns dias exigem firmeza, outros exigem liberdade. E há quem precise estar pronta para ambos. RAM Dakota, para quem nasceu para ir além. Venha fazer o seu test drive e ver o tamanho dos seus sonhos. Quero destacar ainda o agradecimento ao Outlet Lingerie, uma marca que entende que confiança e autoestima se refletem em um detalhe, em cada detalhe. Mais do que peças de conforto e sofisticação, ela incentiva mulheres a se sentirem seguras, valorizadas na sua própria essência. Não é por acaso que o Outlet Lingerie está presente nos momentos tão importantes, tais como o Congresso da Mulher na Segurança Pública, fortalecendo, incentivando e celebrando o protagonismo feminino e a valorização das mulheres. Então, para iniciar o dia de hoje, nós vamos tratar de um tema que, para mim, é muito importante e que precisa, assim, de uma potência de conhecimento atualizado, porque a gente vive de uma forma acelerada essa realidade, que são os crimes virtuais, os golpes virtuais e como a gente pode se proteger. E aí eu não podia deixar de chamar alguém que está dominando nas redes sociais e na prática, nas investigações, essa temática, que é o meu amigo delegado Humberto Mácula, que está hoje à frente da delegacia, que faz a investigação desses crimes e que tem um protagonismo muito forte também nas redes sociais. Eu queria até parabenizá-lo por isso, porque ele tem feito um serviço público de função social, que eu digo, da nossa atividade, indo a escolas, indo a instituições, indo a todos os lugares em que é chamado, para desmistificar as dúvidas, né, as dificuldades que a gente tem de lidar, porque, como a gente estava conversando aqui no briefing, né, é muito comum a gente ter dúvidas sobre muitas questões e cair também em muitos golpes. E hoje a gente vai aqui com ele ter uma aula para não passar mais por isso. Muito obrigada, a gente se sente muito honrado com a sua vinda aqui ao Melcast. Ana, é assim uma satisfação muito grande, né? Um privilégio ter sido chamado por você, que é minha amiga pessoal e que a gente sempre conversa a respeito desse tema, né? Que é tão importante nos dias de hoje, né? Não é mais um tema do futuro, Exatamente. É um tema do presente, né? Todos nós, inevitavelmente, somos abordados por alguma linha telefônica, alguma mensagem, né? E essa temática vem me perseguido e vem me seduzido há tanto tempo e eu fico incansável em relação a isso, né? Por isso que nós estamos trabalhando nesse tipo de golpe, nesse tipo de prevenção a esses tipos de crime. E é uma constância também de atualização, né?
A gente vai entrar nessa temática específica, porque é o mote principal, porque a intenção do podcast é a gente informar a população também, né? Assim como é um trabalho que você faz constantemente nas redes sociais. Mas antes, a gente quer saber um pouquinho do delegado Humberto, que é super discreto. Super discreto. Você abre a rede social dele e eu saio ali buscando imagens e ele realmente fala muito mesmo, é do trabalho, né? E tentando desmistificar essas dúvidas que as pessoas têm em relação a isso e dando dicas também muito importantes. Mas quem é Humberto Mácula quando ele desliga o computador e quando ele tira o distintivo? Ana, Humberto Mácula é um paraense, muita gente não sabe, né? Eu pensei que tu era maranhense. Não, na verdade eu nasci em Belém do Pará e fui com 2 anos de idade para São Luís do Maranhão. Meu pai passou no concurso da Polícia Militar, lá no Maranhão, e descemos lá, eu, minha mãe, meu irmão mais novo, que também é policial, né, no Maranhão hoje, e fomos para São Luís. É um cara que, casado, né, 2 filhos, um casal, né, que quando desliga lá o computador e tira o distintivo, é incansável em tentar fazer feliz os seus familiares, né? Verdade, eu já vi, foi na prática, viu? Suportar todo tipo de desafio por eles, para eles, né? Para a esposa, para os filhos, tentar entregar uma vida digna, né? Mostrar um padrão de referência, né? Cristão, né? Que é indissociável disso e que procura, de uma forma obsessiva, ser um bom pai, um bom marido e um bom profissional, sempre. E muito religioso. Eu vejo que você realmente é uma pessoa que ela traz muito essa questão da espiritualidade. Eu vejo isso em muitos colegas, porque assim, como a gente ali está naquela profissão que é muito objetiva e é aquele estado de urgência e emergência e está de alerta constante, às vezes a gente se desprende um pouco, então tem que se vigiar o tempo inteiro para estar, né, ali. E esse lado familiar também que eu já vi várias vezes, né? Inclusive, assim, não querendo denunciar, né? A nossa idade, que a gente é contemporâneo de academia de polícia, né? Entramos juntos na polícia. A sua filha era uma bebezinha. Assim como o meu também, olha aí, né? Já estão aí já quase maiores de idade. Alçando voo. Olha quanto tempo que a gente já está nessa peleja, né? Verdade. E como é que surgiu o seu interesse para a área de investigação e principalmente aí nesse aspecto da área de tecnologia? Porque deve ter tido algum, né, insight ali em algum momento durante essa caminhada toda que a gente tem na polícia que te chamou a atenção. Olha, eu sempre fui... Tem até um Ana, encontro nacional que ele participou, eu Sim. peguei esse registro aqui. Sim. Assim, eu sempre fui, desde de menino, né, sempre fui fascinado pela tecnologia. Eu era aquele filho, né, que quando o pai comprava lá uma televisão nova, né, no meu tempo ainda não tinha tanta tecnologia como tem hoje, mas comprava lá um videocassete, né, os mais antigos vão entender, uma televisão nova, eu era o primeiro a pegar o manual de instruções e detalhar o manual inteiro, né. Então, isso se alinhou no momento em que eu despertei para a área policial. Né? Meu pai... então a área policial já foi encantando, já te encantou logo essa parte. Eu já gostava da tecnologia. No início, sim, né? já no início, porque sempre eu via o meu pai, né, policial militar no Maranhão, aquilo sempre me deslumbrava muito, né? E no momento em que eu conheci a minha esposa, né, na época, ela também tinha essa paixão. Tanto é que hoje ela é policial também, né? E aí a gente embarcou nessa jornada. Eu já era advogado, já tinha advogado durante 7 anos. Advogou bastante. Advoguei durante 7 anos, quando eu despertei para essa questão da polícia, né, que me apaixonou, né, a Polícia Civil. E logo fiz o concurso para agente de polícia no Maranhão, passei, né, junto com a minha esposa, meu irmão também. E quando veio o concurso de delegado, aí pronto, eu me encontrei, né? Aquela questão, como agente, eu já iniciei aquela questão da investigação. E como delegado, né, eu me encontrei, né? Bom, é isso que eu quero fazer para sempre, né? E a tecnologia, ela sempre caminhou ao meu lado. Só para você ter uma ideia, no ano de 2012, eu estava na delegacia de Barras ainda, né, como delegado em Barras, e eu descobri
o que hoje é o Google Agenda, né? Sim. 2012, tá? Olha quanto tempo. E eu consegui colocar com que toda a delegacia utilizasse o Google Agenda como uma agenda cooperada, para que todo mundo soubesse. Era uma espécie de monitoramento ali da atividade de todo mundo. Não, na verdade era uma ferramenta onde os escrivães sabiam qual era a minha agenda e vice-versa. Ah, entendi. E até a pessoa que começava lá no BO, fazer o BO, ela já poderia marcar desde do BO a audiência com o delegado, sim, ou porque uma saber oitiva, né? Para teus espaços. Isso. E aí, o que aconteceu? Em 2017, eu fui convidado para ir para a inteligência da Polícia Civil, né? Assumi o cargo de diretor de inteligência da Polícia Civil, que hoje é exercido pelo delegado Ian, uma pessoa excepcional, né? E quando eu cheguei lá, a inteligência e tecnologia caminham juntas e abraçadas, né? E aí essa tecnologia, essa paixão pela tecnologia com a investigação abriu um horizonte assim inimaginável para mim, né? Porque eu acompanhei exatamente a mutação do analógico. Nós vivemos isso, né? Exatamente, é o nosso privilégio. Exatamente. A nossa fase assim, foi a fase da virada de chave. A virada de chave. Para a né? utilização dos sistemas. A pandemia, ela nos obrigou, nos empurrou uma tecnologia que a gente só iria ver anos depois. Né? Então, eu lembro muito bem quando eu cheguei lá na inteligência para tratar com os policiais, a gente tinha 2 salas repletas de analistas que ouviam interceptações telefônicas, né? Sim. O WhatsApp era insípido ainda, ou seja, o WhatsApp não era muito utilizado. E a gente tinha um analista só que fazia análise de dados, né? E eu vivi essa mudança. O que tinham 40 analistas, 30 analistas fazendo interceptação telefônica e um analista de dados telemáticos, isso mudou, isso ficou, inverteu. Nós tivemos que mudar aqueles 30, 20 que faziam a interceptação para análise de dados e poucas pessoas para interceptação telefônica, né? Então, a tecnologia ela sempre foi mostrando a que ela veio. E falando para o geral, porque isso você vivenciou, que é uma experiência, por exemplo, que eu não tive, né? Daquela realidade interna da inteligência, que poucos colegas têm o privilégio de estarem ali, né? São assim, muito bem escolhidos os que estão ali fazendo parte desse rol de profissionais que atuam nessa área. Mas, no geral, nós também vivemos essa virada de chave com o surgimento do PPE, com o surgimento da interoperabilidade com o PJE. Perfeito, porque a gente viveu uma era em que a gente fazia peça por peça, em que a gente ia fazer, dava entrada nos pedidos pessoalmente, indo até o fórum, né? Os policiais iam até o fórum para dar entrada. Então, assim, essa forma virtualizada de se comunicar, inclusive entre as instituições, também foi algo que foi uma virada, né? Perfeito. E foi muito importante. E demais, todos nós fomos pegos de surpresa. Aí vocês... Aqui, eu peguei até uma foto aqui, que é do teu primeiro encontro nacional, acho que de tecnologia, não sei se acharam aí a imagem. Desde o início você é uma pessoa que está ali participando desse nascedouro, dessas inovações. Perfeito. Em qual momento você percebeu que os crimes virtuais se tornariam uma das maiores ameaças da atualidade? Porque, sim, francamente, lá na época que a gente entrou, era algo que preocupava? Já começaram por exemplo, não existia ainda aquela previsão relacionada aos crimes das divulgações de imagens íntimas, né? A previsão legal ali, específica. A gente buscava arranjos ali dentro das perspectivas do direito penal, né? Difamação, entrava em outros vieses mais gerais, né? Chegou um momento que, com certeza, você deve ter enxergado... o primeiro encontro nacional de delegacias cibernéticas. Eu digo, ele está no início de tudo. Só quem está com a gente aí, o Ian. O atual, né? Tá lá o Zanata, né? O delegado Cleiton também. Mas então, assim... time forte.
E no início de tudo, né? Foi o primeiro encontro. Sim, sim. É no sim, início sim. de tudo. É Sim, isso sim. que é importante. Então, você está desde o nascedouro Sim, dessas mudanças que a gente percebeu. sim. A gente realmente viveu uma era que os colegas que estão entrando agora nem vão conhecer. Não vão. A gente foi forjado no aço. É verdade. Então, quando foi que você percebeu, né? Não, agora eu começo a notar que foi até isso, talvez, que tenha motivado a gestão a criar uma unidade Perfeito. especializada para esse tipo de investigação. Né? Perfeito. A gestão ela foi muito pioneira, né? Na criação Sempre. da antiga DRCT, né? Que depois virou a DRCI e agora a DRCC, né? De crimes tecnológicos. Da DRCT era apenas uma parte ali, uma célula do antigo Greco, né? E depois se tornou a DRCI. Mas respondendo a tua pergunta, eu percebi, isso ficou bem notório, bem nítido, bem forte na época da pandemia. A época da pandemia, né, em 2020, ela fez com que todos, sociedade, polícia, usuário da internet e o próprio criminoso tivessem que se readaptar a um novo mundo. Né? Tudo mudou. Então foi a grande virada. Foi a grande virada. Só para você ter uma ideia, em 2019 tiveram aproximadamente 90 boletins de ocorrência de crimes cibernéticos em 2019, no ano de 2019. 2020 saltou para 1.700. De 90 para 1.700. Ou seja, migraram real. Tudo migrou para... Todos tiveram que ficar em casa e até o criminoso. Então, imagina aquele estelionatário que esperava na porta de uma lotérica com um bilhete premiado, tentando passar aquilo para uma pessoa, dizendo, olha, era um golpe que acontecia muito. Né? Talvez as pessoas não lembrem, mas acontecia muito um golpe na sede da lotérica. A pessoa, olha, eu ganhei aqui um prêmio na lotérica de 30 mil com esse bilhete aqui, 30 mil reais, certo? Mas eu estou precisando de dinheiro agora. Se você me der 10 mil, eu te passo esse bilhete. Isso acontecia muito. Né? O próprio cheque sem fundo, né? Outros tipos de golpes de falsificação de documentos, acontecia muito. Então, assim, esse criminoso, ele e outros passaram 2020 treinando. Né? E com a popularização da internet e da tecnologia, isso fez com que esse crime cibernético virtual ele se potencializasse. Né? Você imagina só, a videochamada, a videoconferência, tudo isso foi empurrado para a sociedade. Foi uma tecnologia que a gente teria muito tempo depois. O papel hoje é uma coisa obsoleta. Você falou do PPE, você falou dos sistemas policiais. Hoje, na nossa delegacia, a gente não trabalha com papel mais. E a tendência é o papel, né? Os valores... Já conseguem até que a assinatura... A assinatura digital. As nossas videoconferências, para você ter uma ideia, a gente ouve pessoas no Brasil todo por videoconferência. Aliás, o único ente da minha investigação que está em Teresina é a vítima. Esse é o modelo, então, né? Para as outras unidades. Entendeu? Porque tem unidade que ainda está, né, se adaptando a essa realidade para virtualizar tudo. Que é o caminho, né? É o caminho. Né? Inclusive, eu sempre coloco para os investigadores, né, que algumas vezes a gente ministra vários cursos, né, e palestras para policiais em relação... Inclusive, está em todos os cursos da Cadepol de formação continuada. Quando tem relação a isso, a gente está sempre buscando vocês. Sim, maravilha. Então, nos nossos cursos, eu sempre coloco, né? Às vezes tem algum policial ali que diz, mas eu não sei fazer. Diz, mas você precisa saber. É verdade. Né? Hoje, a investigação cibernética, ela vai desde um roubo, um furto, um crime contra a honra, um stalking, até um homicídio. Que é uma informação importante que você está colocando aqui. Não é só na DRCI que são investigados casos que possam acontecer dentro do ambiente cibernético. Qualquer distrito pode ter a necessidade de ter o conhecimento que seja suficiente ali para fazer uma investigação de alguns casos. As delegacias da mulher também, né? Então, pode sentir ali que tem o contato e a parceria para desenvolver essa investigação de forma eficiente, mas todo mundo tem que saber um pouco para conseguir fazer para deslindar ali questões que chegam nessas unidades, que não são da delegacia específico da investigação da RCI, que é até bom você colocar bem a atribuição, né? Como é que fica, porque a população, às vezes, sem saber, vão direto para lá. O nosso departamento, a atribuição do nosso departamento são eminentemente
crimes típicos de invasão de dispositivo informático, né? Fora eles, nós temos o estelionato eletrônico, que envolve ganho, perda financeira, que é o nosso carro-chefe, no caso lá. Acho que 90% da nossa investigação é o estelionato eletrônico, né? Quando o prejuízo é acima de 10 salários mínimos. Abaixo de 10 salários mínimos, vai para as delegacias distritais. Exatamente. Como acontece no Brasil todo, né? Teve que haver uma especialização, como houve com a recuperação de celular. Até para ter eficiência também nos resultados, né? Sim, e para o investigador aprender, Ana, porque assim, hoje o investigador da homicídios, ele consegue colocar o criminoso no local do crime através da tecnologia. Né? O investigador, a investigadora lá da DEAN, ela precisa saber que aquele agressor, ele está atingindo aquela mulher através de um perfil falso, através através de uma conta falsa, de um site falso, que nós já investigamos e acontece muito, né? Então, todos precisam saber a respeito dessa investigação cibernética. Crimes assim, na perspectiva de gênero, que eu digo que podem ser feitos mesmo no ambiente virtual. Qual o maior desafio que você notou na sua trajetória profissional? Assim, se você lembra de algum desafio que foi marcante. Olha, um desafio muito marcante que a gente teve, inclusive agora na DRCC, né? Foi uma investigação de um genro que se apaixonou pela sogra. Um genro que se apaixonou pela sogra. Foi um caso bem interessante, porque ela chegou no nosso departamento desesperada, né? Porque todos os passos que ela dava, uma pessoa sabia e enviava mensagens para ela. E ela não sabia quem era essa pessoa, nem desconfiava. Não, e mensagens do próprio e-mail dela para o e-mail dela, né? Ameaçando isso. Olha, eu sei que roupa você está usando hoje, você está muito bonita hoje. Quando ela trocava de carro para tentar fugir disso, ele mandava uma mensagem assim: olha, você não sabe que você acha que eu não sei que você trocou de carro hoje? Você está no carro tal hoje. Gente! Né? E ela é uma pessoa com poder aquisitivo muito bom. A filha não... E a filha não sabia também. Né? Então, ela chegou com o irmão lá, desesperada, porque a pessoa... Mas mesmo com perspectiva de gênero, por ter o viés da invasão de dispositivo eletrônico... Nesse tempo ainda porque não estava... Era o e-mail dela. Não, a atribuição ela não estava ainda bem definida. E foi um caso de extrema urgência. Sim, tanto que depois porque dá um desespero. A gente contactou a Lucivânia, a delegada Lucivânia, né, que na época ela estava, eu acho que também está hoje, né? E a gente, olha, como é uma situação de extrema urgência, a gente vai identificar a pessoa, né? Porque tudo estava apontando para um ex-noivo dela. Sim. O genro criou perfis, ele tinha um conhecimento informático, né? Ele era um técnico de TI, ele tinha um trato com a informática, com a tecnologia, e ele criou os perfis todos em nome desse ex-noivo. Gente! E ele tinha ciúmes da sogra. Que loucura! Né? E ele morava na mesma casa que a sogra e a filha. Sim. Né? E chegou um ponto insustentável que ela saiu para treinar, para malhar, né? E ele colocou um spray de pimenta no ar-condicionado dela. Quando ela voltou, ela se sentiu mal, todos se sentiram mal. Aí ele mandava mensagem: viu só o que eu fiz? Eu estou muito perto de você. E através da tecnologia, né? Ela apavorada, você imagina, né? Uma pessoa... Com certeza. E aí, através da tecnologia, nós fizemos a investigação cibernética toda, bem apurada, Eu tinha até uma... Tu chegou a ouvi-lo antes de vocês chegarem? Não. A certeza foi tão grande que, através da tecnologia, nós, né? Apesar de toda a máscara que ele tentou colocar para o ex-noivo, né? A gente conseguiu chegar de uma forma tão certa nele que a gente pediu a prisão preventiva, foi decretado e todos foram surpreendidos, inclusive ela. Meu Deus, que ele coisa! Foi preso no trabalho. Eu não tinha conhecimento desse caso. É a primeira vez que eu estou contando esse caso, tá? Aí no local. Impressionante. E o interessante foi o seguinte... Até onde vai a loucura do ser humano. No momento da busca e apreensão,
né, na casa E que dela. hoje está facilitado por essas vias, né? Perfeito. É porque o criminoso, ele acha que a gente não vai conseguir encontrar. Ele acha que, apesar das máscaras que ele Sim. coloca, a gente não vai conseguir. Só que a investigação, ela é um quebra-cabeça, você sabe. Você, Sim. ser delegado, você sabe. É uma investigação, uma quebra-cabeça que aquelas peças, elas vão se unindo, se encaixando, que se torna, assim, muito difícil do criminoso dizer, olha, não fui eu, principalmente com a tecnologia. Esse é o lado bom da tecnologia. Sim. Antigamente, nós tínhamos apenas a interceptação telefônica como tecnologia, né? Numa investigação tradicional. Quando chegou a massa de dados através dos drives, das nuvens, né? Da extração do celular, dos dados do celular, dados de dispositivo informático, notebook, foram peças que se agregaram à interceptação telefônica e que hoje tornam muito mais fiel a evidência. Então, você imagina, antes, a gente estava lá ouvindo lá o telefone, interceptando o telefone do traficante, ele falava, disse, ó, chegou a camisa amarela. Ah, e a camisa branca tem? Então, tinha aquela dúvida, né? Que se era um tipo de entorpecente ou outro. Hoje, você consegue fazer análise de dados e encontrar imagens do próprio traficante com a droga ou com comprovantes. Então, torna muito mais efetiva a prova, a evidência, muito mais forte, mais robusta do que antes. A tecnologia, ela facilitou muito isso também para a polícia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O que as pessoas geralmente não sabem sobre você. Eu vou mostrar uma coisa que as pessoas acham que geralmente não sabem. Assim, quem pensa no delegado que está na delegacia que vai investigar os crimes cibernéticos, imagina ele ali atrás de um computador, né? Só naquela parte cartorária, e não é bem isso, né, que acontece. Vamos mostrar as fotos aí do Humberto em algumas operações. Acho que essa foto parece foto de filme. Verdade, é verdade. Muita gente achou que era aquele filme do Apocalíptico, né? Porque a imagem de fundo tá meio apocalíptico. Tá meio ali apocalíptico é o ali. Ali, delegado Alisson, que trabalha junto com você também lá. Isso, né? Esse foi um caso de um stalker, tá? Nós fomos cumprir. Ali eu tô reconhecendo, é o delegado... Parece o Laércio, né? Não é o Laércio, não, é? Tá parecendo... A sombra dele, né? Eu pensei a princípio no Laércio, mas não, aqui eu tô achando que é o... Se eu não me engano, esse caso foi um caso de um stalker. Enfim. Que ele criava mais de 50 perfis falsos para atacar jornalistas aqui em Teresina, né? E aí também, através da tecnologia, a gente conseguiu chegar Mas neles. o que... parece o Laércio mesmo. Agora eu tô em dúvida. Parece. Ali é a viatura do Draco, O que eu lembro bem, e o que eu queria colocar com essa imagem, tem até outra aí de viés operacional, é dizer para as pessoas que cometem crimes nesse ambiente que a qualquer momento a polícia pode chegar. Acho que a outra imagem tem até ele com ariete. Não tá aí não, né? Mas tem uma imagem dessas aí. Não sei se era você ou era outro colega que estavam. Então, assim, são situações em que a incursão policial ela é totalmente operacional. Perfeito. A pessoa que está ali praticando crimes, e aí eu participei, inclusive, de uma operação com vocês, a Luz da Infância, que era nacional. Não sei se você lembra. Lembro, sim. E que a gente Demais. fez incursões em alguns locais, em alguns alvos, né? E em alguns momentos, essas incursões são com esse viés completamente operacional, ou seja, o criminoso que está ali praticando atos relacionados à pedofilia e tudo, que imagina que uma investigação não pode chegar ao ponto de levar a esse tipo de incursão policial em sua casa, está meramente enganado, né? Sim, e a beleza da Polícia Civil é essa, né? Porque a hibridez, né? Exato, você tem esse viés híbrido, né? Que você consegue, dentro de uma sala, né? Fazer essa investigação cibernética, conseguir evidências robustas, né? Que não conseguem, que colocam o criminoso no local do crime realmente e sair dessa sala, né? Para cumprir mandados, para fazer incursões em lugares perigosos, né? Então o pessoal acha que o cibernético, eu vou lá para o cibernético, porque o cibernético eu vou ficar só. Eu disse, não é só assim, não. Não é bem assim, não. E a galera lá é operacional real, viu? Preparado. Tô falando que o delegado Humberto parece assim,
tranquilo, uma voz serena. Ninguém mas sabe, na né? hora que a gente precisa ser firme, a gente Isso ser aqui firme. foi o que eu tô respondendo por você, o que as pessoas não sabem. Mas você tem mais alguma coisa assim que as pessoas Olha, não sabem? uma coisa que muita gente se surpreende, né? É que eu sou pregador da palavra de É Deus. verdade. Né? É verdade. Eu prego muito lá na igreja, falo muito, prego para pessoas e eu tento sempre levar. Eu vejo isso muito em você e na delegada Carla. Pois é. Muito. A Carlinha é maravilhosa também, né? Eu sempre tento Ela levar esse espírito, né? Da palavra de Deus. Inclusive lá no departamento já servi muito de psicólogo lá. Acredito. Tanto para nós, né? Geralmente nós somos assim. Eu já E abusei assim, da boa espiritualidade da nossa colega várias vezes. pois é, e E a assim. palavra dela Exato. me deu muita força. Maravilha. Vocês não imaginam como isso é Excelente, importante. Excelente. A gente sempre Eu admiro demais. A gente sempre tenta levar um pouco mais de paz, né? Até porque a Bíblia ela nos dá muita paz, né? E muita gente diz assim: "Ah, mas você é policial e você..." Mas ter letramento bíblico não é para qualquer um, não, viu? Infelizmente, deveria ser. Verdade. Né? Deveria você ser tem uma razão. coisa assim que todo mundo devia ter na cabeceira da cama, Verdade. realmente. E os ensinamentos e as ferramentas que a Bíblia ela nos fornece. E se o policial soubesse como a Bíblia ela é importante para a vida dele toda, né? Ele utilizaria. Quantas vezes eu utilizei a Bíblia no meu trabalho mesmo? Muito, Olha muito só. ajudando no próprio trabalho. Isso aí é realmente uma coisa que... Pouca gente sabia, tá? É, realmente, com certeza. Então, vamos falar agora um pouco desse mundo dos crimes cibernéticos, né? O que é que você considera como um crime cibernético? Acho que você já falou aí de uma forma mais ampla ou divagando sobre casos concretos. Olha, o crime cibernético, ele é todo ato ilícito que utiliza a internet como um meio ou um fim em si mesmo. Então, como ela é utilizada como um meio? Né? Quando você cria um perfil falso, quando você cria um site falso, né? Ou para perseguir pessoas, ou para tirar dinheiro de pessoas, né? Ou quando ela é um fim em si mesmo. Quando um criminoso, um hacker, invade, por exemplo, um sistema para ter informações sobre aquele sistema, né? Sistema Simplesmente bancário, sistema né? bancário, sistema de pessoas, porque a gente Dados, tem os dados. dados, exatamente. Então a gente tem hoje, que é um mundo muito grande, essa questão do cybercrime, né? A gente que tem aí um monitoramento desse background, desse submundo do crime, a gente percebe o quão ele se organizou e o quão ele hoje está efetivo nesse cometimento. Tanto que o número de roubos e furtos no meio físico caiu exponencialmente, enquanto nós tivemos, pelo menos, de acordo com as estatísticas de 2025, pelo menos no Brasil inteiro, um crescimento de mais de 400% no estelionato eletrônico. Então, o criminoso, ele percebeu que é muito mais vantajoso ir para o meio cibernético do que ficar no meio físico, por vários fatores, né? O Que risco. ele perceba hoje com a nossa conversa que também o tangenciamento está sendo cada vez mais fortificado. Muito, muito, muito mais, né? E a gente está percebendo isso. Esse estudo, tanto pela gestão, pela inteligência, como pelo nosso departamento, ele é feito de maneira sistemática, né? Para perceber exatamente essa mudança que acontece freneticamente e acontece de uma maneira abrupta, de uma hora para outra. Então, a gente precisa entender que o crime cibernético, hoje, ele é o que mais é utilizado pelo crime, seja nas facções criminosas, seja na pulverização a antigos batedores de carteira que estão indo para o meio cibernético. Olha isso, gente. Né? Então, hoje, há uma pulverização do crime cibernético e uma divisão clara de tarefas dentro desse crime. Impressionante. Impressionante. Até os batedores de carteira, para mim, foi demais essa informação. Sim. Os golpes virtuais realmente aumentaram nos últimos anos ou apenas passaram a ser mais noticiados, visibilizados? Olha, acho que tem mais meios também, né, até. Só que o crime cibernético teve um aumento real e exponencial. Não é só visibilidade, não. Não é só visibilidade. A visibilidade, ela se alia a esse aumento, mas o aumento, ele é real.
E eu posso te dar dados aqui, né? A gente, como eu te falei, em 2019 tivemos aí 90, pulamos para 2020, 1.700, e isso foi crescendo 1.000 ocorrências por ano. Chegamos, ano passado, à marca de 10.000 ocorrências, boletins de ocorrência envolvendo crimes cibernéticos, 10.000, né? E está crescendo, e a tendência é crescer, porque por vários motivos, né, que eu já coloquei aqui, mas o aumento é real. É claro que a facilidade em você fazer hoje o boletim fácil, né? O boletim eletrônico, né? Você não precisa mais ir até uma delegacia para prestar a ocorrência de casa, você pode A gente fazer. desburocratizou esse acesso Total, também. Aí é o lado maravilha. positivo da tecnologia. Excelente da tecnologia, né? Chega muito mais rápido para a gente, para a polícia. A gente consegue fazer uma estatística maior, melhor sobre isso, de mais qualidade, quantidade, né? Mas o aumento, sim, é real. Popularização da internet, os valores de dinheiro foram para a internet, os relacionamentos interpessoais foi para a internet e o criminoso sabe disso. Então, onde está o dinheiro, o criminoso vai. Onde está o relacionamento, o criminoso vai. Né? A Então, engenharia social. tudo. E quais são os crimes que são mais investigados atualmente pela delegacia especializada? Eu sei que você tem esse trabalho, como eu já enfatizei, nas redes sociais. Até fiz um print do seu Instagram, que é para o pessoal seguir mesmo. E você tem essa estratégia inteligente, do meu ponto de vista, de colocar bem em caixa alta ali na imagem, né? Ó, o mote daquilo que você vai falar naquele vídeo, né? Inclusive, a que estava falando também no briefing, é o colega que eu mais compartilho, porque tem sempre ali uma informação muito importante, assim, de coisas que são bem básicas e que qualquer pessoa pode fazer, mas que não está ali atento ou que não conhece. E são dicas importantíssimas para os dias de hoje, né? Que você coloca e está sempre divulgando. O conhecimento, Ana, ele precisa ser compartilhado, né? Hoje, eu costumo dizer, inclusive nas minhas palestras, que hoje um adolescente de 10 anos tem mais informação do que a NASA tinha há 30 anos. Minha gente. Né? Isso E é rápido, muito e rápido. A informação, hoje, ela circula muito rápido. E a gente não pode deixar a informação só dentro do departamento, dentro da delegacia. Se a gente tem essa informação, esse conhecimento, a gente passa para essas pessoas para elas poderem entender. Né? Mas os mais recorrentes. Os mais recorrentes, eu posso te elencar 3, né? Que estão acontecendo muito hoje, né? É o do falso parente, aquele que sim, do WhatsApp, o criminoso, né? Ele utiliza a imagem do perfil de um parente, mãe, tio, sobrinho, né? Aborda pedindo para que pague alguma coisa. A evolução desse crime, que é o do falso parente, que é o do falso advogado, né? Que está acontecendo muito também. Desde 2023, ele começou em 2023, 2024, e hoje ele se proliferou. É uma evolução do falso parente. Ao invés do parente, ele coloca a imagem do advogado, faz uma videochamada, pede para compartilhar a tela e ele faz um combo de golpes. Além de receber um valor por um alvará que supostamente já saiu de um processo, ele faz o compartilhamento de tela com aquela pessoa e consegue obter informações bancárias. Gente! É terrível. Mas né? Como é que ele consegue isso? Ele faz a imagem, usando a imagem do advogado? O WhatsApp, ele tem uma função de compartilhamento de tela. Sim. Né? E aí você compartilha a tela com a pessoa e aí ele pede para você entrar no banco para fazer procedimentos bancários. Né? Ele vendo toda a movimentação. Toda a movimentação, o que você faz, o que você não faz. E quando ele percebe que a vítima realmente ela caiu naquela conversa que a gente chama da engenharia social, ele vai aumentando o mote, pede para a pessoa... Nós tivemos vítimas que passaram 3 dias conversando com o criminoso. 3 dias. A gente não pode nem dizer mais que isso está alcançando apenas pessoas mais idosas, né? Ou menos esclarecidas. Todo mundo está sujeito, né? Essas vítimas que eu estou falando para você são novas, pessoas novas, até 30 anos, até 25 anos, né? Policiais, né? Um deles... Eu recebi há poucos dias aí uma mensagem da Receita Federal com a imagenzinha do WhatsApp toda certinha. Sim. E aí, claro que não acessei o link, eu sou, né, um aluno do delegado Humberto. Aí eu mandei fiz só o encaminhamento para o meu contador, né? Afinal de contas, eu já tinha até recebido a restituição. Como é que estava com algum problema? Aí ele disse, não, vários clientes meus estão recebendo essa mesma mensagem, é golpe. É golpe. Gente, pelo amor de Deus, pessoal, não tem limite. E o que está acontecendo muito também... Usar a imagem até de instituições. De instituições. A falsa central, a pessoa liga dizendo que é um funcionário do banco
que a conta está sendo atacada, né? Nesse caso, uma médica, ela passou 3 dias conversando com o criminoso. O criminoso disse que ela deveria ir ao banco, aumentar o limite dela e para ela não conversar muito com o gerente dela, porque o gerente dela estava também suspeito como integrante do crime. Eu acho que eu vi um vídeo teu falando sobre Foi. isso. E aí Gente, incrível. ela acreditou. Ela Estava na frente do gerente, desconfiou do gerente. O gerente perguntou para ela: senhora, a senhora não faz isso, a senhora pedindo para aumentar o seu limite, né, para um valor muito grande, né? A senhora, está acontecendo alguma coisa? Ela disse, não está acontecendo Ele nada. desconfiou. É porque eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer tal coisa. Aumentou o limite, retornou para falar com o criminoso e perdeu um valor, teve um prejuízo enorme. Né? E aí, a restituição desse valor é uma coisa difícil, né? Acontece? Olha, acontece sim. Né? A gente a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é entrar em contato com o banco para tentar bloquear, né, através do MED, né, o mecanismo especial de devolução, para que, se tiver o valor na conta, será ressarcido. Né? E mesmo assim, o MED hoje ele tem uma tecnologia um pouco até mais avançada, que ele bloqueia as contas por onde trafegou aqueles valores. Né? O Banco Central ele tem se preocupado muito já há algum tempo já em melhorar o mecanismo, né, de prevenção. Né? Aí, se não recuperar dessa maneira, apenas lá no momento da prisão, quando a gente pediu o bloqueio de bens, né? Sempre quando a gente vai fazer a prisão ou quando a gente vai indiciar alguém, a gente pede o bloqueio de bens daquelas pessoas. Que é para ter a possibilidade até, né, de restituir quem foi. Isso. Quem sofreu, isso. Né? E qual foi o golpe mais criativo, né, surpreendente, que você já viu durante alguma atuação? E esse caso mostra como os criminosos estão cada vez mais sofisticados, né, atualmente. Sim. Porque tem umas coisas que você coloca aí que eu acompanho, que são... Esse exemplo, por exemplo, né? São curiosas e, assim... Como eles conseguem cativar e convencer, né? A gente tem que... Eu sempre falo isso para as vítimas, né? Que esses criminosos, eles são preparados para isso, eles são treinados para isso. Eu vou até linkar com a outra pergunta aqui, Sim. que se existe perfil assim que é mais vulnerável, né, para alcançar. Olha, um caso criativo, que tu perguntaste primeiro, que eu achei, além desse do genro, né, que foi uma situação assim que deu um pouco de trabalho para a gente provar, para a gente encontrar, determinar. Inacreditável também, né? assim, você... E foi uma coisa assim impressionante, porque quando a gente chegou na pessoa, a gente não sabia quem era, porque ela tinha ido até o departamento, ela e o irmão. Uhum. Né? Era a pessoa que ela mais confiava naquele momento, ela e o irmão. E quando a gente chegou na pessoa, a gente chamou o irmão, não chamou ela, chamou o irmão, né? Disse, olha, quem é essa pessoa aqui? Quando ele olhou, ele arregalou o olho e disse assim, esse aqui é o marido da filha dela. É o que está namorando com a filha dela. É o que é noivo da filha dela, que mora com ela na mesma casa. Eu disse, é mesmo? Pois é ele. Ficou... Todo mundo em choque. Todo mundo em choque. E ela, no momento da prisão, que a gente informou apenas no momento da prisão, até para... a gente correu atrás da prisão, ela estava literalmente na mesma casa que o agressor, né? Sem saber o que poderia acontecer. Exatamente. Né? E depois que a gente fez a prisão, aí começou o castelo de cartas cair. Né? Ela começou, então por isso que ele fazia isso, por isso que ele ficava chateado quando eu ia para academia, perguntava onde eu ia, onde eu não ia. Então o genro literalmente se apaixonou pela sogra. Né? E um outro caso bem interessante que a gente teve foi também um estelionato amoroso, que foi uma moça que ela criou 2 perfis falsos de homens para abordar uma profissional da saúde. Né? E ela fazia... O que ela fazia? Ela criou 2 perfis falsos. Qual a intenção dela? Retirar dinheiro. Chegar até o investimento. Gente. Né? Porque sempre o estelionato amoroso... Ela era conhecida? Ela era conhecida. Ela conhecia fisicamente essa pessoa. Sim. E aí eu digo a criminosa... Se era do meio de relações interpessoais. No meio interpessoais. E aí essa pessoa criou 2 perfis falsos, né, de homens que começaram a abordar, né, essa profissional da saúde, né, uma médica, começou a abordar, começou a se relacionar, 1 ano de relacionamento. Virtual. Tudo virtual. Até que, num determinado ponto, ela perguntou, ela disse que ela utilizou esse perfil dizendo, um dos homens dizendo, olha, eu estou entrando no investimento agora aqui em Brasília, você não quer participar disso depois de 1 ano? Né?
Eu quero participar e tal. Olha, como é que faz? Ó, tem que fazer aportes assim. E ela teve um prejuízo também, mas a gente conseguiu chegar. Quando ela soube que era a pessoa que era do círculo ali de amizade dela, ela não acreditou. Geralmente, Gente, é geralmente porque é a vítima surpreendente. não acredita, porque a vítima é uma coisa interessante, né? A vítima ela tem um cercamento psicológico. O criminoso ele faz com que a vítima ela fique aprisionada psicologicamente. A gente teve caso, Ana, olha que coisa interessante. A gente teve caso de uma senhora que se relacionou com um suposto soldado do exército americano aposentado. Não, eu ia te perguntar do caso da mulher que namorou o Brad Pitt. Tu já tá dando um exemplo similar aí. A gente teve caso assim também. Mas essa foi interessante porque ela começou a se relacionar com ele, achando que ele era um soldado americano, Sim. e a gente foi ver o perfil todo montado, entendeu? Um senhor grisalho, bonito, né? Com várias imagens no perfil, né? Uma Ele coisa bem em frente construída. à bandeira americana. E olha que a IA ainda não estava como está hoje. Porque hoje com a IA você pode fazer essa... Mas Sim. era um outro personagem que ele criou, que existia, mas que ele clonou aquela vida Sim. daquele outro personagem. E depois que a gente conseguiu descobrir que era uma pessoa que estava no interior de São Paulo, não tinha soldado americano nenhum, ela não acreditou e ela continuou, mesmo depois, a gente fazendo investigação, pedindo prisão, ela continuou se relacionando com ele. E durante a nossa investigação, o investigador chegou pra gente e disse assim: delegado, a vítima tá falando com ele ainda. Minha gente. Tá falando com ele como se acreditasse que ele era. Né? E a gente chamou a vítima, até foi um pouco mais incisivo com ela, a senhora não pode mais se relacionar com ele. Ele não é essa pessoa. E a preocupação hoje das autoridades, quando a gente fala em crimes digitais, é mesmo, além da informação, é essa coisa de tentar convencer as pessoas, porque tem que ter esse Olha, convencimento. você falou uma coisa impressionante, porque essa questão de desconstruir esse cercamento psicológico, principalmente nos estelionatos amorosos, tanto com vítimas homens quanto mulheres, porque o homem também cai muito também. É porque a pessoa quer acreditar, Entendeu? é a Quer carência, acreditar, né? ela quer acreditar. A gente tem um golpe que é chamado até, vulgarmente chamado de golpe da novinha, né? Eita. Que maridos, pessoas, homens casados, que chegam lá pra gente chorando, desesperados, né? Porque chega um ponto que já depositaram quase 150 mil para um suposto delegado, porque estava com um processo contra ele, porque ele tinha se relacionado com uma menina de 12, 13 anos, já tinha falado com o pai, já tinha pago o suposto pai, tudo criminoso. E chegam Só fazem desesperados, extorsão, porque né? o criminoso vai mandar para a esposa, vai mandar... Então, o que eu quero colocar para você é que não existe um perfil. Homens, mulheres, jovens, né? Já respondendo a tua segunda pergunta, idosos, né? Então, pessoas iletradas, pessoas cultas. Então, assim, todos nós precisamos tomar muito cuidado na internet. Esse golpe do Pix, ele continua liderando nas estatísticas? E como é que ele funciona? Acho que você já falou sobre ele aqui, né? Já falei. O golpe do Pix, ele acontece muito por causa da instantaneidade que ele tem, né? Da facilidade que ele tem. Ele lidera ainda mesmo as estatísticas? Olha, ele deixou um pouco, né? Porque as pessoas Já estão mais... Isso, exatamente. Acontece muito o golpe do Pix associado ao golpe do falso investimento. A pessoa é jogada dentro de um grupo de investimentos, é criado um cenário ilusório de várias pessoas que estão ganhando ali lucros exorbitantes, 10, 15% ao mês, e ele entra numa plataforma que é criada pelo criminoso e começa a fazer os Pix falsos. Seria, no caso, exatamente esses golpes que envolvem bancos, falsas centrais de atendimento. A falsa central de atendimento é um tipo de golpe. O falso investimento É outro. é outro São tipo de diferentes. golpe, são diferentes. Pois é, sobre eles que eu ia te perguntar. Se eles funcionam e se eles são tão eficientes, se eles têm essa recorrência também. Sim, acontece também muito. E são muito eficientes por causa desse cercamento psicológico, por causa dessa engenharia social. Eles são treinados para isso. Eles montam um cenário que a vítima acaba acreditando no que está acontecendo. E eles conseguem acessar esse banco de dados. Como é que está acontecendo esse acesso a essas informações? Porque a gente tem a lei de proteção de dados hoje e, mesmo assim, o acesso ainda é muito intenso, né, aos dados pessoais, que é o que favorece Olha, isso é muito interessante a sua pergunta, porque, como eu falei no início, hoje o crime cibernético, o cybercrime, ele deixou de ser desorganizado no início,
e hoje ele é muito bem organizado, muito bem feito. Dentro desse cenário, dentro desse backstage aí do crime cibernético, cada ator tem a sua função específica. Enquanto nós temos uns que abordam a vítima, telefonam para ela, se passam pelos funcionários, temos outros que são os conteiros, chamados de laranja, né? Aqueles que são responsáveis por receber esses valores. Então, nós temos também aqueles hackers que nós chamamos de exploratórios. Eles são encarregados de obter informações de vítimas para diversos tipos de crime, diversos tipos de golpe. Então, a gente monitora a Deep Web e a Dark Web, e uma coisa impressionante que a gente percebe dentro da Deep Web e Dark Web, você consegue encontrar informação de qualquer um dentro da Deep Web. Meu Deus, De qualquer um. Isso é O tão Brasil, preocupante. ele é um dos 5 países com maior vazamento de dados do mundo. Então, E Ana, dado hoje é dinheiro mesmo. é dinheiro. Olha, Literalmente. você não tem noção da quantidade de informações que você consegue comprar na Deep Web. Se você quiser adquirir a lista de usuários de um plano de saúde do Rio de Janeiro, de determinada empresa de plano de saúde, você consegue. Se você quiser a lista de pacientes da UTI de um hospital localizado em Mogi das Cruzes, você consegue. Se você quiser uma lista de cartões Black, certo? Com o número do cartão, nome da pessoa que está no cartão, data de expiração e código de segurança, você consegue. E, gente, como é que a gente se Certo? protege disso? A gente se protege apurando a nossa segurança digital, melhorando a nossa segurança digital. Por quê? Porque o crime cibernético, o golpe, ele dá sinais. Ele dá sinais. Tem algum golpe atualmente que ele está começando assim, a crescer, a ter uma crescente, a olhos vistos, que vocês têm se preocupado mais? Olha, tem um golpe que a gente tem se preocupado, que a gente tem visto aí durante o último ano, que é justamente o do falso investimento, e um que está potencialmente latente, ele está potencialmente perigoso, que é com a utilização da IA. Né? A gente já teve alguns casos já no Sul e Sudeste da clonagem de voz por IA, para se passar por mãe, por tio, por gerente de banco, e também a utilização de IA para videochamadas de gerentes de banco. Então, Eu ainda pensando naquele tipo de bullying, cyberbullying que acontece, de pegar a imagem da menina e pegar o rosto e colocar numa imagem, sim, né, despida, enfim, criar uma imagem de nudes e tudo. sim. Quer dizer, o pessoal já está criando mesmo, o movimento, é a fala. Tudo. Então, o que a gente vislumbra aí para frente, né, de repente você está aqui e você recebe uma ligação por videochamada do seu pai, da sua mãe, quando você atende a ele, com a voz dele, pedindo para você pagar a imagem dele. Então, isso nos preocupa muito, né? Claro que... A gente tem que entrar já nessa parte da prevenção, né? Que eu sei que você faz essa parte educativa, vai até as escolas, vai até os locais, assim, que tem um públicos que precisam, em geral, saberem dessas questões, né? Mas como se garantir a segurança, né? Essa coisa de ligar mesmo, voltar a ligação para ver se realmente... Porque, gente, você receber uma videochamada, a pessoa ali, é difícil. É difícil. O que a gente precisa entender é que na internet a gente precisa desconfiar de tudo. Sim. A internet é maravilhosa. As ferramentas de interpessoais, de relacionamentos, as transações bancárias, né? Hoje você não precisa fazer mais financiamentos, você precisa ir no local para fazer um financiamento. Você pode fazer diretamente do celular. É claro que as empresas hoje que prestam serviço na internet, sejam bancos, sejam fintechs, elas têm melhorado o sistema de segurança digital delas, mas nós, como usuários, nós precisamos também entender o nosso papel, né? Não só o da polícia, não só o das empresas, mas o nosso papel de usuários. Todos nós somos usuários, né? Então, a gente, algumas técnicas, nós precisamos entender de como tratar esse assunto na internet, né? Tanto do viés comunicacional como do viés financeiro. Então, quando você recebe, alguns especialistas já falam, inclusive, Ana, que nós precisamos, daqui para frente, de uma época mais à frente, principalmente quando essa tecnologia ela avançar, né, criar, inclusive, senhas
entre pessoas para saber se é realmente aquela pessoa que está falando com você. Gente, isso é demais. Inclusive... Já existe tanta senha. Sim, aí sim, você agora, sim. até para se comunicar Sim, com sim. segurança, né? Isso está sendo previsto já por alguns técnicos de segurança, por Já alguns especialistas de segurança, pensando nessa situação. Mas a dica de ouro, a dica primordial é qualquer transação bancária que você for fazer, para qualquer pessoa que você mandar um valor, um dinheiro, você se certificar de que aquela pessoa você conhece e que realmente aquela pessoa é a pessoa com quem você está falando. Mesmo que o seu advogado entre em contato com você, com o perfil, com a imagem dele, com o número dele, no momento da transferência, se ele disser para transferir para uma outra conta, você diz, não, eu vou transferir para a sua conta no seu nome. Essa é uma dica infalível para você não cair no golpe. E a gente tem que se preocupar nesse ambiente virtual, principalmente com os nossos filhos, né? Você tem muitas escolas, tem até uma foto sua aí, e esses convites são para exatamente evitar esses crimes virtuais que acontecem, esses joguinhos, né? Roblox e tudo, que tem uma abertura para várias práticas aí graves, né? Sim, eu palestro muito, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Sobre o bullying, o cyberbullying, a proteção de dados para as crianças e adolescentes. Hoje, nossas crianças e adolescentes nunca estiveram tão conectadas, né? E no mundo inteiro. E o criminoso, o abusador, o pedófilo, ele entra na casa da pessoa, entra na casa dos pais sem eles saberem. Né? A criança, o adolescente está lá. Consegue envolver a criança também de um jeito que ela tem medo, né? Sim, nós tivemos situações, infelizmente, de jovens que perderam a vida, né? Jovens que foram transformados em escravos sexuais, né? Sem os pais imaginarem o que estava acontecendo. Então, os pais também, essa questão do controle deles. parental, ela realmente pode acontecer, A boa né? notícia é essa. A boa notícia é essa, né? As empresas desses jogos, né? O que você falou, o Roblox, o Free Fire, o Fortnite, o Among Us, o PKXD, todos esses jogos, eles tinham uma forma de chat entre eles, né? E isso foi dirimido através da lei, e muitos deles já estão se adequando. Tá? Teve até a rebelião dos meninos aí. Teve até rebelião, exatamente, né? A identificação de padrões de abordagem, né? Eles têm também essa ferramenta. E a ferramenta também da biometria facial, né? Que é muito polêmico, né? Ah, mas eu vou entregar a imagem do meu filho para ele saber. As empresas garantem que elas não armazenam esses dados. É apenas uma verificação de idade, né? Na hora do cadastro ali do jogo, tá? Além do chat também, mas principalmente o controle parental. Muita gente fala assim, delegado, mas é controle. Não é controle, é proteção. Você entrou exatamente nessa coisa de a gente dar os dados para entrar nos prédios hoje, e aí como as empresas podem proteger seus colaboradores e os seus dados. Gente, é uma infinidade de questões aqui que a gente pode tratar nessa temática. Os colaboradores das empresas, eles são uma peça fundamental na blindagem, tá? Da segurança digital. Nós temos investigações lá de empresas que perderam 10 milhões de reais por causa de um clique de um colaborador, de um link falso que chegou. E aí tem que orientar bem, né? O criminoso, ele... Que hoje tem os ADMs que ficam em todas as contas. Nós temos empresas que perderam 1 milhão de reais, né? Por causa de um link que um colaborador clicou. 10 milhões de reais, você imagina. Muito né? dinheiro, é um banco gente. que no momento em que o colaborador clicou naquele link, foi instalado um trojan lá dentro, né? Um vírus, que conseguiu capturar várias contas de correntistas. Então, para a gente finalizar, né, tem que ter sempre aí uma mensagem de orientação para quem está assistindo agora o nosso podcast, que com certeza vai querer uma dica de ouro. Né? Porque eu sei que realmente, se fosse pegar todo o arcabouço, seriam várias dicas de ouro, mas tenta contemplar aí uma fala que... Olha, simplificando, tá? Diante hoje do impacto que a internet, as relações cibernéticas entre pessoas que acontece hoje, né, que abraçam todos nós como usuários, né, daqui para frente, o conselho primordial que a gente dá, a recomendação de ouro,
Desconfie de tudo que você faz na internet, das pessoas que abordam você, principalmente aquelas pessoas que você não pediu um serviço. A gente percebe que a vítima fala pra gente, delegado, no momento em que eu fiz a transferência, eu percebi que era um golpe. Né? A gente fala, olha, esse minuto anterior à transferência, ele é crucial. Então, sempre desconfie daquela pessoa que pede alguma coisa para você, que oferece alguma coisa para você, que diz que é o advogado, que diz que é a mãe, que diz que é o tio, o sobrinho. Né? Desconfie daquele perfil que fala com você que você não conhece. Muitas vezes você acha que conhece, mas não conhece. Então, desconfie de tudo na internet. Então, gente, agradecer o delegado Humberto. Muito obrigada. Tenho certeza que essas informações vão ser importantíssimas. Na realidade, se a gente tivesse a oportunidade, tinha que ter o episódio 2, porque são várias, realmente, camadas hoje dentro desse ambiente cibernético que devem ser alcançadas e protegidas e lembradas. Então, para o que a gente não contemplou aqui na nossa conversa, fica a dica aí de seguir o perfil do delegado Humberto. Nos siga. Porque realmente lá tem muitas dicas importantes. Agradecer, porque eu sei que muitas pessoas que têm essas informações evitam prejuízos e evitam também questões pessoais sérias, né, graves, que repercutem, inclusive, a gente não pode subestimar, né, até na própria vida das pessoas. Eu digo assim, na perda, né, da própria vida. A gente sabe disso. Então, esse foi mais um episódio do Melcast. Continuem acompanhando e muito obrigada. Até a próxima.